O presidente Jair Bolsonaro anunciou a prorrogação do auxílio emergencial, que será pago até outubro. Na reunião em que a prorrogação foi anunciada, o ministro Paulo Guedes enfatizou que, ao mesmo tempo, a economia está voltando a crescer e a vacinação em massa está ocorrendo. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, enfatizou que o Executivo atende a uma demanda do Legislativo, que é prover assistência às pessoas mais vulneráveis do Brasil. Veja imagens. Juntamente com o presidente do Senado, estamos aqui prorrogando o auxílio emergencial por mais 3 meses, agosto, setembro e outubro, enquanto acertamos aí o novo valor do Bolsa Família para o ano que vem. O presidente Bolsonaro, com essa medida, além das 4 parcelas do auxílio emergencial que voltaram a ser pagas esse ano, desde o mês de abril, o senhor concede mais 3 meses do auxílio emergencial para quase 40 milhões de beneficiários em todo o Brasil. Essa é uma medida muito importante, pois o auxílio tem sido uma importante ferramenta para que pais e mães de família, muitos deles que estiveram impedidos de ganhar o sustento de suas famílias, possam avançar dentro da nossa sociedade com o mínimo de dignidade. A economia brasileira voltando a crescer, vacinação em massa, o presidente Bolsonaro, o presidente Pacheco, o presidente Lira, da Câmara de Deputados do Senado também, acertaram logo no início do ano a prorrogação do auxílio emergencial e a vacinação em massa. O ministro Queiroga está avançando com a vacinação em massa, a economia voltando, retorno seguro ao trabalho e esses 3 meses de adicionais agora, então vão ser 7 meses de proteção aos mais vulneráveis brasileiros. Isso aí, na verdade, é para dar essa proteção enquanto atingimos a vacinação em massa da população brasileira. Então, o ministro Queiroga prevê que em mais 3 meses tem um controle epidemiológico, o auxílio emergencial vai até lá e aí aterrissamos no Bolsa Família, que o presidente também já determinou que tem que ter um valor substancial para proteger justamente a população mais frágil. No final da última parcela do auxílio, em outubro, já em novembro, entraremos com o novo programa social do governo, fortalecido e ampliado, para que os brasileiros possam também avançar cada vez mais, não só com o suporte do Estado brasileiro para esse momento de vulnerabilidade, mas também com todos os auxílios para que ele possa vencer e avançar na sua situação, na sua qualidade de vida. Presidente, agora é contigo. Bom, eu gostaria, em nome do Congresso Nacional, de dizer que das principais demandas do Parlamento brasileiro é a assistência às pessoas mais vulneráveis do Brasil, e essa demanda da prorrogação do auxílio emergencial, hoje atendida pelo Poder Executivo, com a assinatura do presidente da República, Jair Bolsonaro, é motivo de satisfação para o Congresso Nacional, em razão de fato de ser das suas principais demandas. O combate à fome, o combate à miséria, o combate à desigualdade se faz com política pública e, juntamente com o enfrentamento à pandemia, com a vacinação em grande escala à população brasileira, essa é uma combinação que é fundamental para o Brasil melhorar suas condições para os brasileiros. Portanto, nesse momento, o que nós precisamos, mais do que nunca, é de diálogo permanente, é de pacificação, é de busca da identificação dos consensos e respeito às divergências. Portanto, esse ambiente é o ambiente que a sociedade brasileira espera que nós possamos dar a ela, que é o ambiente de solução para os problemas. Portanto, esta medida da prorrogação do auxílio emergencial, para além de uma realização do Executivo e do Legislativo, é uma grande conquista para o povo brasileiro. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Olá pessoal, deputada federal Bia Kicis. Eu vim falar aqui com vocês sobre um dos temas mais importantes sobre o qual eu dedico o meu mandato, que é o combate ao ativismo judicial. E nós estamos agora vivendo um momento muito crítico com relação a isso, quando esse ativismo ele advém diretamente de ministros do Supremo Tribunal Federal. Somente esses últimos dias nós tivemos 2 exemplos muito graves de ativismo. O que é o ativismo? O ativismo é quando o juiz ele se substitui ao legislador e, ao invés de simplesmente fazer o seu papel de aplicar a lei, ou no caso até do Supremo, a Constituição, ao caso concreto, aos processos sobre os quais o juiz se debruça, que chegam ao juiz mediante
provocação de uma parte interessada, o juiz começa a falar e decidir sobre questões políticas que não estão nos autos. Então nós tivemos essa semana o ministro Gilmar Mendes, numa entrevista, numa declaração, dizer o seguinte, que é preciso dizer isso de maneira muito clara. O Exército está se associando a esse genocídio. Não é razoável, é preciso pôr fim a isso. Então, a gente fica pensando assim, de que genocídio, em primeiro lugar, o ministro está falando, né? Porque nós vivemos nos últimos governos um genocídio, aí sim, verdadeiro, de jovens, né, de negros, de pessoas pobres, que têm sido assassinadas, e não só negros e pobres, mas toda a sociedade, que realmente nessas camadas mais pobres da sociedade aumenta a violência, né? Mas pessoas de todas as camadas sociais, de todos os níveis intelectuais, de todas as profissões, têm sido vítimas, sim, de assassinatos, 60 mil pessoas por ano, sem que o Estado tenha sido capaz de proteger essas pessoas. Aí a gente pode falar de genocídio, mas no governo atual, que genocídio é esse? Quem é que está cometendo genocídio junto com o Exército, segundo o ministro Gilmar Mendes? Então, esse é o tipo da declaração que nos deixa realmente muito preocupados, e o ministro da Defesa já respondeu, dizendo que as Forças Armadas, o Exército, têm se dedicado durante o coronavírus ao combate ao coronavírus, né? Então não há genocídio algum, o que há é agora uma modinha, né, de ficar falando do presidente da República com total desrespeito à autoridade máxima da República e chamando o presidente de genocida, o que é um crime, né? Porque genocídio é um crime contra a humanidade, e aí, no caso, estão atribuindo um crime. Então já existe aí, no mínimo, uma calúnia, além de uma atividade política do ministro, que é muito preocupante. E aí, em seguida, a gente vê o ministro Barroso também falando, né? Falando da preocupação dele, tanto com a saúde, como com as redes estando disseminando ódio. Ele está muito preocupado com o ódio e a desinformação disseminada nas redes sociais. Isso coloca como presidente do TSE, tendo que tomar uma atitude para evitar que aconteça o que aconteceu no Brexit. O que aconteceu no Brexit? No Brexit, o povo inglês decidiu 2 vezes pela retirada, pela saída da Inglaterra, da Grã-Bretanha, né, da União Europeia. Então isso foi a vontade do povo. Mas como o ministro Barroso, pelo visto, ele é a favor da União Europeia, ele é contra a saída da Grã-Bretanha, então ele diz que isso foi fruto de desinformação. Assim como, segundo o ministro, as eleições americanas, a eleição do Trump também foi fruto de desinformação, não fruto da vontade de um povo que era majoritariamente conservador, né? Que se vê representado pelo Trump, pelas suas ideias, ao contrário, né, das ideias pregadas pelo Partido Democrata, né? E também as eleições na Índia, segundo o ministro Barroso, também fruto de desinformação. Agora, o presidente da Polônia foi reeleito, um conservador. Pode ser que o ministro Barroso também ache que foi fruto de desinformação. Desinformação essa que precisa ser combatida. Como é que ele está combatendo isso, gente? Combatendo, chamando as plataformas, dizendo que elas têm que retirar, né? Elas têm que cuidar para que não haja fake news. E o ministro tem que retirar das plataformas aquelas informações que, segundo ele, desinforma. Aí o ministro, né, ele diz o seguinte, que ele conta, olha que bonito, gente, vocês têm certeza que vocês vão ficar emocionados. Contamos com a imprensa profissional que sabe separar fato de opinião, a gente tem visto isso, que se move por preceitos éticos
a gente também tem visto isso, e que possa fazer o filtro dessas bobagens que circulam nas redes ao lado dos checadores de fato. Aí eu trouxe, né, essa informação de que foi uma pesquisa feita pelo Instituto Global Edelman Trust Barometer, tá? É um estudo feito por eles em 2018, disse o seguinte, que a imprensa, tá? A imprensa, ela é a instituição menos confiável globalmente. Então, esse resultado apontou que em 22 dos 28 países onde a pesquisa foi feita, ela se encontra no território da desconfiança. E o Brasil certamente é um desses países, se não foi incluído na pesquisa, se fosse incluído, certamente seria um desses países onde a imprensa está realmente assim, um dos últimos locais, uma das últimas posições de instituição confiável, não é? A gente tem assistido jornalista que torce para presidente morrer, pesquisas que são feitas, né, depois desmentidas, pesquisas eleitorais que são feitas, divulgadas pela imprensa e depois são desmentidas nas urnas. A gente tem visto aí que na questão até do coronavírus, a imprensa se valendo de dados científicos que mudam toda semana, né? Então a gente sabe que não tem uma cobertura parcial, lamentavelmente, por boa parte da imprensa, mas é com essa mídia aí que o ministro Barroso descontar essa imprensa profissional para dizer, junto com os checadores de fatos, o que é verdade, o que é mentira, né, e impor aí um cala-boca, uma censura às redes sociais. Então, assim, eu estou deveras preocupada com isso, tá? Como parlamentar, trabalho todos os dias, né, para combater esse ativismo judicial. Tem uma série de projetos de lei contrários ao ativismo, que visam a responsabilizar esse ativismo, criminalizar toda vez que houver uma usurpação de poder. Isso tem acontecido muito porque, lamentavelmente, o parlamento tem se colocado de joelhos, subserviente ao Supremo Tribunal Federal. E a gente sabe que tem aí parlamentares que têm problemas perante a justiça, né, que temem realmente que haja uma investigação, uma denúncia, que o Supremo possa condená-los. Mas é isso aí, né? A gente precisa encarar esse fato, né? A gente sabe que você não precisa dever para a justiça para poder ser investigado. Hoje a gente vê isso, né? Existe, além do ativismo todo, né? Agora esse ativismo também foi para inquéritos, né? Ele agora também está sendo utilizado em inquéritos penais, né? Aí no Supremo Tribunal Federal, que está avançando sobre a base de apoio do presidente Bolsonaro. Então a situação é toda muito preocupante e nós temos que continuar sempre atentos, e vocês podem contar com o meu trabalho no combate ao ativismo, que é uma forma da gente preservar a democracia. Enquanto os juízes quiserem fazer leis, quiserem investigar, quiserem decidir quem vai ser diretor da polícia, ou seja, quiserem usurpar sobre competência do executivo e do legislativo, nós não teremos uma democracia efetiva.